dizendo se tem um CNPJ. Para se fazer, criar o CNPJ dentro do sindicato. O sindicato de idade não tinha CNPJ, concorda? Então é o seguinte, nós não temos aqui. Então é o seguinte, a partir de que momento poderia ter se feito isso no passado? Isso é uma questão de história só. Entendeu? Eu não posso responder com riqueza de detalhes, porque eu precisava conhecer primeiro, ter a documentação, essa documentação da antiga na mão. Na verdade, o que é o CNPJ? Né, para toda instituição, né, organizada da sociedade civil, tem que ter o CNPJ. O que é o CNPJ? Que é como... O registro conhecimento. Como se fosse para nós, Registro conhecimento. Entendeu? Para nós, pessoa física, é o CPF, e porque assim, isso é mais para a questão da Receita Federal, entendeu? É o CNPJ. Maneira de controlar a entidade enquanto as pessoas existem praticamente. É um ditado que diz, antes tarde do que nunca. Com certeza. Por isso nós estamos aqui hoje. Esse período vai poder ser aproveitado, desse pessoal todo. Atrás, desde que seja comprovado que todas aquelas famílias, de certa forma, tiveram vinculadas ao sindicato, que estão dentro do enquadramento sindical, isso vai ser aproveitado por Deixa eu pegar o ganchinho lá. Esse sindicato não, ele já teve CNPJ ou nunca? Não, esse CNPJ, a gente está avaliando, né? E porque está avaliando, para ver como que se mexeu, que ou seja, houve um outro CNPJ, aí se mudaram a razão social, de quem que foi o erro, vamos dizer assim, o que houve. A gente está levantando isso para a gente ver. Para organizar. Esse é o que nós estamos tentando fazer. O objetivo de estar aqui hoje é justamente para saber o que houve com o CNPJ. Né? Eu falo assim, a gente já teve, às vezes se muda um programa, né? Porque o governo tem mania de ficar mudando programa, depois o negócio de informatizou tudo, então a gente tem que fazer uma pesquisa para saber, dentro do Ministério do Trabalho, para saber o que houve com o CNPJ. Todo sindicato tem que ter o CNPJ? Todo CNPJ. sindicato, associação, moradores, Loja, qualquer um tem que ter o CNPJ. Antigamente era CGC. Antigamente era CGC, hoje é CNPJ. Ele tem algum no cartório que tem ele, não tem? O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que toda... Olha só, aqui aconteceu no período que toda a documentação do sindicato aqui, as informações que a gente tem na federação foi que desapareceu. Né? Perdeu, pegou fogo, perdeu na rua. Aposentou. Não, isso aí. Pessoal, um ganchinho na pergunta que ele fez, que mencionou, vou citar um exemplo. Nós temos aqui a ficha de um associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Magé, fundado em 1962, né? Então, esse trabalhador, ele é associado nosso desde 1980. Ou seja, quantos anos? 33 anos, né, de associado nosso. Esse trabalhador, né, se nós tivermos que precisar, por incrível que pareça, o ano que vem faz 70 anos, nós vamos ter que encaminhar ele para a aposentadoria. Não vamos ter trabalho. Essa ficha, ela já é o início de atividade desse trabalhador. Tá? Então a gente percebe que há uma preocupação desses associados, que é associado lá, justamente, né, por conta desse registro lá na instituição. Mas isso é um problema que pode ser solucionado. E a federação, ela pode... Desde que esse trabalhador, eu não sei o sindicato lá, qual é, né, o cabeçalho dele. Sindicato de quê? Não sei, tá? Eu vou questionar isso. Mas, se o trabalhador é agricultor familiar, ou trabalhador rural, ou lavrador, que antigamente, né, se fazia um registro como lavrador, né, identifica também, está dentro da categoria, está ali no amparo, né, a Previdência Social. Esse trabalhador, ele não vai perder o reconhecimento, né, se ele for associado, porque tem a federação, né? Desde
federação, né, pode muito bem reconhecer esse trabalhador e até emitir documentos, né, que comprovam que ele é o familiar, o trabalhador rural, né, o parceiro, o meieiro, o arrendatário, o acomodatário, tá? Não tem problema. É importante que faça um resgate, né, dessa categoria, desses trabalhadores, né, para uma instituição que realmente, a partir daí, vai te representar legitimamente. Não é isso? Positivo. Então, eu acho que é mais ou menos... Posso fazer outra pergunta para o senhor? Aí, vamos lá. Acabou esse sindicato que nunca existiu. Né? Não representa, né? Não representa. Não representa. Existe, Aí o cara fala assim, o outro sindicato fala, eu quero as fichas. Aí o cara fala assim, eu não sei essa ficha. Não, não vai fazer isso. Olha só, eu acho que a gente não pode sofrer antecipado. Né? Nós temos... Não, eu tô falando não por mim, não. Não vai fazer isso. A gente, eu acho que a gente tem que usar a política da boa vizinhança. Positivo. Né? Eu acho que é por aí. Né? Se a gente tem um vizinho que ele é truculento, a gente tem que ter uma certa habilidade, né, para ter essa política da boa vizinhança. A gente convive com todo mundo do jeito que a pessoa é. Né? Então, assim, eu acho que a gente não, nesse momento, a gente não tem que sofrer com isso. Né? O objetivo maior é legitimar a categoria, fazer com que tenha uma instituição que representa legalmente, constituída juridicamente, né? Para daí, então, depois de fazer, essa é a segunda etapa. Né? Aí tem a federação, tem outros meios, né, que a gente pode estar buscando para solucionar. Agora outra pergunta. Perante o sindicato, quando a gente paga, por exemplo, eu sou um produtor rural das tuas terras lá do teu sindicato. Aí eu te pago. A prestação de contas é feita do meu pagamento ao sindicato. O sindicato ele faz essa prestação de conta para outra entidade? Tá. Entendeu? Deixa eu... É isso que eu só quero saber, porque se acabar esse negócio dessas fichas, você tem como resgatar em outro lugar, entendeu? A gente tinha feito uma pergunta que resumiu na primeira, mas a gente vamos tentar ser assim, bem objetivo. Né? A prestação de conta, pelo menos lá, nosso sindicato lá, o qual te representa, é feita uma prestação de conta, né? Tem um tesoureiro, todo o sindicato tem as pastas, né? Tem o presidente, o vice-presidente, o secretário, tem o tesoureiro, né? Tem as outras secretarias. O tesoureiro, eu como presidente, eu tenho a minha função, né, estatutária de atuar. O tesoureiro tem lá a função dele. Tá? A receita, ela tem que ser feita uma prestação de conta. Quando a gente recebe, eu fui no caixa do sindicato, a hipótese, peguei R$20. Para quê? Para botar gasolina no carro, para ir numa reunião lá em São Gonçalo. Eu tenho que ter a nota fiscal, né, porque é dinheiro do trabalhador, e a gente tem que prestar conta do dinheiro do trabalhador. Eu não posso pegar 15 ou 10 ou 20 ou 5 reais do trabalhador, botar no bolso e sair pelo Rio de Janeiro. Eu tenho que prestar conta. Tá? Essa prestação de conta, ela tem que ser feita semestral ou anual, né, no mínimo anual, né, para então o trabalhador eu atrair confiança do trabalhador, para ele ver que a instituição está sendo conduzida de uma maneira correta pelos diretores. Né? Então, se ele pagou e não foi prestado conta, é uma outra questão. Eu acho que nesse momento, né, a gente não tem que questionar isso. Né? Eu acho que a gente tem realmente que fazer acontecer de fato, para daí então, depois a gente, né, ao longo vai negociando com a outra instituição e aí vamos ver o que vai ser. Deixa eu só ajudar aqui para a sugestão. Só para esclarecer, para você ficar mais tranquilo. Porque o importante é ter meios de comprovar que aquele trabalhador, ou aquela trabalhadora, ou aquela família assentada, de fato são trabalhadores rurais, né? Profissionais, como eu estava falando.
Então, assim, tem toda essa questão, por exemplo, o sindicato esteve durante uma relação com a federação durante muitos anos. A Jaci vai falar aqui sobre isso. E também tem, desde a desapropriação aqui, qualquer identificação que a gente quiser chegar lá no INTERN, tem o processo, de lá para cá ele tem tudo. Por exemplo, tem um trabalhador aqui, uma trabalhadora chegou à idade de aposentar, um exemplo, e que está com dificuldade para a documentação. O Instituto de Terra, ele identificando aquela família de trabalhador, ele dá uma declaração daquele tempo para cá. Entendeu? Então, assim, meios tem. O que é importante agora é a gente recolocar nos trilhos, digamos assim, a organização aqui, de vocês aqui da categoria, para poder avançar mais. Porque, inclusive, agora já ocorreram modificações. Os sindicatos agora, por exemplo, agora os nossos estatutos, e é bom vocês já vão vir com essa nova roupagem, ele é mais abrangente. Ele agora tem dentro da representação para os jovens, representação para as mulheres, para os idosos, entendeu? Nós temos vários, e hoje cada segmento desses tem políticas públicas diferenciadas para eles. Os jovens têm que incentivar, os jovens a se manter na atividade rural, para estudar, né, para ter acesso a crédito, as mulheres da mesma forma, entendeu? Então, assim, está num bom momento, a discussão está boa, e eu acho que a gente vai conseguir avançar para atingir um patamar de organização que a gente está precisando. Porque tem muito trabalhador rural aqui, tem área rural, tem um potencial econômico muito forte aqui ainda. É muito mais do que eu imaginava. Essa palavra que já fiz, para depois a gente acabar de concluir e fazer a eleição da... Eu acho que não,